Muito boa noite! Estamos aqui mais uma quinta-feira, nessa coisa maravilhosa da nossa live no Janelas e Portas da Alma, com uma convidada mais que especial, Andréia Collin Sarubi. Mas, como sempre, eu apresento um pouquinho para vocês primeiro do projeto Janelas e Portas da Alma. Para quem não sabe, começou no meio dessa pandemia, onde estava todo mundo guardadinho, a gente queria falar de coisa boa, começamos com lives, uma coisa que eu nunca fiz na vida, fui aprendendo, fui errando, fui melhorando, e aí a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, eu e a Andréia, de que faz parte, se a gente começa, somos seres humanos nada perfeitos, e a gente segue. E a Andréia veio falar comigo exatamente de uma coisa incrível que ela fez, a busca dela e pelos caminhos. Caminho esse que ela fez, o caminho de Santiago de Compostela, que ela fez 3 vezes, minha gente, 3 vezes, escreveu o livro, foi atrás de meditação, de como melhorar, como ser outro ser humano, mas a gente vai falar de tudo isso e vamos falar um pouco antes da vida dela, o que ela fazia antes, o que fez ela chegar nesse caminho, por que ela foi atrás, vamos saber de tudo, para quem tem dúvida, para quem quer saber um pouquinho mais. E uma coisa muito legal que eu tenho que falar para vocês também, dentro do projeto da Importe, Ângela de Oliveira, estamos lançando uma revista que vai sair em breve, que vai chamar Be Art. E a Andréia também estará nessa revista falando um pouco dela, um pouco desse caminho dela e do que ela virou, que tem um pão aí no meio. A gente já vai falar um pouco de tudo isso, né? Caminhos, vários caminhos que levam a esse ser que está aqui do meu ladinho, desse ladinho aqui, gente, os dedos do contrário, desse ladinho aqui, exato, e que vai falar de coisa boa com a gente. Muito boa noite, Andréia. Seja muito bem-vinda. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Opa, boa noite. Obrigada, Pietra, por fazer parte desse bate-papo tão descontraído e feliz e falar sobre o caminho para mim, das transformações que ele causa na gente. É um prazer sempre. Exato. E assim, a gente começa do começo. O começo é quem é a Andréia antes do caminho, porque a gente tem a Andréia depois do caminho, que foi feito 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que tenho certeza que sempre um pouquinho melhor, que é isso que a gente busca, mas quem era a Andréia antes do caminho, para depois a gente entrar por esse passo a passo. Peraí, primeiro, boa noite, pessoal que está em casa. Eu não boa noite. Eu tenho esse costume de falar, estou falando aqui com a Andréia, batendo papo, esqueço das pessoas de casa. Muito boa noite. Andréia, quem era você antes do caminho? Eu acho que eu sou muito agitada, mas eu acho que eu era muito mais, né? Eu era enlouquecida, eu trabalhava com eventos corporativos, né? Em que a urgência da entrega, você se prepara tempo para um único dia, tem que ser aquilo espetacular, né? Então eu era muito enlouquecida antes do caminho, isso sim, eu era muito enlouquecida. Olha, eu falando rápido desse jeito, para quem não entende, acho que eu estou precisando fazer um caminho também. Mas tudo bem. E antes disso, você era atriz, você me contou, não? Antes de... Não. A minha porção... Nada. A minha porção atriz é na minha juventude. Eu falo que quando eu trabalhei, quando eu fui fazer, que eu quis a carreira de atriz, eu era jovenzinha, né? Eu tinha 18, 19 anos. E eu, inclusive, trabalhei com os Trapalhões, quando todos eram vivos, todos reunidos, Zacarias, Mussum, Didi, Dedé. Então, isso foi minha carreira de atriz, porque, enfim, naquela época era complicadas as coisas, né? Então, eu vi que eu não nasci para ficar na frente das câmeras, eu me entendi mais por trás das câmeras. E depois eu virei produtora de eventos, também já fui produtora de um programa de TV, então, da Mulheres Alfa, que era o nome do programa, da minha querida Val Justo, que era apresentadora. Então, assim, a minha breve carreira de atriz foi na minha juventude, né? E logo na sequência eu já casei e logo depois eu tive minhas filhas e a vida tomou outros rumos mesmo, né? Tem coisas que a gente tem que seguir o coração. Eu falo sempre, às vezes a vida leva a gente para alguns rumos que a gente não espera, mas a gente tem que abraçar ele com muito amor. É a hora que o vento sopra a favor, você coloca seu barquinho a favor da vela e não tenta remar contra a maré. Aquele momento que você só abraça e vai embora.
E é engraçado porque, assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma é executiva financeira, de empresa e tal, que um dia eu também fui, né? Não financeira, mas fui executiva de contas e tal. E a outra é atriz. Mentira! São duas você, em duas são versões. Duas eu, mas é só, são 2 eu muito melhores do que eu, entende? Mas é porque elas são assim, uma versão muito, sei lá, é o top 5 de mim, entendeu? É o meu melhor mesmo. A mamãe consegue mostrar tudo que tem de bom e fala, filha, os defeitinhos vocês passam, fica só com as coisas boas. É assim que funciona. É isso aí. Então é isso. E vamos começar. Da onde partiu a ideia de fazer? Aonde veio esse momento? Que assim, eu acho que o Caminho de Compostela tem algo muito espiritual, uma coisa de busca interior. Então, mas vamos lá. Eu tô na Espanha. Eu tô do lado. Eu sou super espiritual e não tinha passado pela minha cabeça. Não sei. Eu acho que assim, da onde veio a ideia de Santiago de Compostela, sendo que você está aí no Brasil, da onde veio isso? Na realidade, Pi, eu te chamo de Pi, né? Adoro, íntima. Adoro. Então, na realidade, Pi, é que o caminho para mim, eu acho que eu tinha uns 20 anos quando eu li um livro que falava a respeito do caminho, né? Então, ali com 20 anos já ficou uma sementinha plantada. Mas quando eu tinha 20 anos, eu nunca imaginei a possibilidade. 20 anos hoje é muito diferente de 20 anos há 30 e tantos anos atrás, né? Não existia essa possibilidade tão fácil, pega o avião, vai para ali, né? Então, assim, era algo que eu falei, se um dia eu puder, eu vou para esse lugar. Eu sempre tive essa coisa meio dentro de mim, apesar de ser agitada, apesar de ser espoleta, apesar de ser, ligada nos 280, eu sempre tive alguma coisa espiritual dentro de mim. Eu sempre tive algo que por mais que eu pudesse viver coisas pesadonas, vinha um anjo, vinha algo assim que me levava daquele lugar, me tirava daquelas situações, né? Então, esse espiritual esteve em mim. Eu vim de uma família de formação espírita, na parte do meu pai. Depois eu morei com a minha madrinha, que era católica, então eu vivi a religião católica, praticando mesmo. E depois eu rompi com tudo e busquei algo que falasse realmente, com tudo isso que a gente vai pincelando e vai juntando, falei, eu quero algo que fale com o meu coração, né? Então, assim, lá nos 20 anos veio essa vontade de um dia fazer. Depois veio realmente, eu tive uma menopausa precoce, e com essa menopausa precoce, eu tinha 38 anos, quando começou a minha menopausa, né? E sei lá, aos 40 anos eu comecei com muitos questionamentos. Principalmente o questionamento do ter, né? Ter. E eu vivo numa sociedade, nós vivemos na sociedade que o ter é muito importante. E eu sempre tive, mesmo quando eu trabalhava no meio corporativo, eu não conseguia seguir aquele padrão profissional. Eu criava relações, entende? Porque eu sou uma pessoa que cria relações. Eu sou uma pessoa que uno pontas, entende? Então, assim... eu acho que eu vou fazer um parênteses, é uma coisa que eu falo sempre. A gente tem o costume de fazer duas pessoas. Eu sou a Pietra dentro do trabalho e eu sou outra Pietra em casa. Não, você é um ser integral, você, é suas bases, seus princípios, que você tem que levar aonde você vai. Então, sim, a hora que você está separando isso, tem alguma coisa errada. Exato. Eu digo que às vezes a gente cria algumas caras fora, que eu acho que até bom, porque assim, eu quero ser essa pessoa, eu ainda não cheguei, mas eu quero ser, mas desde que você entenda que você tem que buscar ser esse ser melhor aí, e parar de separar, né? Mas só que o meio corporativo, ele te exige uma postura que não era a minha cara, entende? E eu não conseguia me enquadrar, e eu juro que eu tentei, eu acho que se alguém está assistindo, conhece, sabe o quanto que eu tentei, mas eu não conseguia fazer essa postura corporativa, né? Enfim, eu questionei tudo isso. Eu estava realmente no momento de 40 anos e comecei a questionar. E aí, enfim, aí o caminho veio, eu estava fazendo um coach profissional, porque eu estava assim, muito confusa, eu não queria mais fazer evento, eu não queria mais ter aquela loucura, aquelas cobranças, né? Você precisar de...
pode ser mais que isso, né? A vida pode ser mais do que essa loucura, esse corre-corre. É uma coisa que você para e fala, não é possível. Tem que ser alguma coisa a mais. E lógico que quando a gente dá uma parada dessa, a gente se questiona dessa forma, e você para, e eu quis parar realmente, depois do caminho eu quis realmente parar. Então, então assim, o que me levou para o caminho foi questionar o que eu estava vivendo não estava me fazendo mais feliz. Eu não queria mais fazer pelo menos não daquela forma. Então, eu fiz um coach profissional e ela me fez uma situação que ela me perguntava, que ela me apresentava uma pessoa de 90 anos e falava como que eu via essa pessoa. Aí eu falei que essa pessoa era uma velhinha caminhante pelo mundo. E aí, isso foi em maio de 2011, eu realmente falei que em maio de 2012 eu iria para o caminho. E em maio de 2011, porque a minha ex-sogra, que foi muito minha amiga, a dona Ana Marta Carvalho Brito, que eu tenho um amor enorme por ela, ela tinha feito o caminho, e eu falo que ela tinha feito o caminho entre pernas e pneus, porque ela, a hora caminhava, a hora ela pegava um ônibus e tal. No dia do aniversário dela, a gente combinou que a gente faria o caminho em maio do ano seguinte, né? E isso foi em 2004, 2005. E, bom, isso eu falei com ela em maio. Só que, quando foi em julho de 2005, a dona Aninha faleceu. E ela faleceu, e assim, não foi porque ela estava doente, enfim, foi realmente uma fatalidade, porque ela foi um cara dando ré, encostou nela, ela desequilibrou e bateu com a cabeça no meio-fio. E aí o caminho morreu para mim ali, porque eu tinha uma ideia de fazer o caminho com ela. E aí, quando voltou em 2011, que eu estava com todas essas questões, que eu falei que eu tinha vontade de fazer o caminho, eu ia fazer o caminho pela dona Ana. Eu acho que era e toda vez que eu ia para o caminho... Bom, a gente vai chegar lá, mas eu ia para o caminho pela dona Ana também. Então, eu resolvi que seria em 2012 que eu iria para o caminho. Mas eu tenho uma comadre, a Cris. Nesta época, eles moravam em Madrid. E aí, em junho... Me lembro que foi Dia dos Namorados, a gente se falou, e aí ela falou assim para mim, eu falei para ela, se prepara que em maio do ano que vem eu vou estar aí para fazer o caminho. Ela falou, não, amiga, vem agora em setembro, aniversário do seu afilhado, não sei o que. Eu falei, você é louca, são mais de 800 quilômetros, eu não estou preparada para ir. E aí ficou combinado, ela me cutucou, mas ficou combinado que eu iria realmente no ano seguinte. Quando meu marido chegou e a gente estava no jantarzinho dos Dias dos Namorados, a gente falando, não sei o quê, eu falei, tu acredita que eu falei para a Cris do caminho? E ela falou, por que eu não vou agora em setembro? Aí ele olhou para mim com o maior... né? Eu falei, por que você não vai? Eu falei, amor, você é médico do esporte. Você está falando para mim para fazer um negócio desse? São 800 quilômetros, eu não vou conseguir fazer um negócio desse. Aí ele olhou para mim assim, bem sério, veio bem pertinho de mim com o dedão dele e falou assim, amor, não são seus pés que vão te levar até Santiago. Ele botou a mão assim, é aqui, ó, é a sua mente que vai te levar. E aí, no dia... Aí não teve jeito. Aí não teve jeito. No dia 8 de setembro, eu estava chegando em Madrid, e no dia 13 de setembro, eu embarquei para o caminho. E foi uma experiência... Mas vamos começar do começo. Tá. Primeiro, quem tem vontade de fazer o caminho? Qual foi essa sua programação? Como é que pensa? Porque... eu não sei, não sabia absolutamente nada, eu falo para você quando eu não sei mesmo, então eu fui pesquisar pelo menos para saber um pouquinho, né? Eu gosto de que você me salve todas as questões que eu tenho, mas eu vi que existem vários caminhos para Santiago, sim, de Compostela. Sim. E o que eu li, eu até vou ler porque eu achei o máximo procurando a respeito, por que há tantos caminhos de Santiago? Porque desde a descoberta do suposto sepulcro do discípulo de Jesus na Galícia, cada viajante faz seu próprio caminho da porta de sua casa até Compostela. Algumas rotas e vias foram se tornando mais populares e transitadas por diversos motivos. Segurança, facilidade de abastecimento, mas nunca puderam usar como exclusividade o título de Caminho de Santiago. Em 93, a Unesco incluiu o Caminho de Santiago na lista de patrimônios mundiais. Então, para quem não sabe nada, gente, olha isso. E para colocar ordem no caos, decidiu conceder a distinção ao caminho francês, o mais transitado desde a antiguidade. Continua sendo mais frequentado até hoje,
E em 2015, o título de Patrimônio Mundial foi estendido ao Caminho do Norte, com diferentes variantes. Mas, na verdade, o Caminho de Santiago começa na porta de sua casa. Então, assim... Porque, na realidade, no meu livro, eu falo exatamente isso, né? O primeiro capítulo eu falo assim, que o caminho começa no momento que você decide fazer. E assim, e é tão louco, porque quando você decide que você vai, parece que tudo está junto, né? A partir daquele momento que eu falei que eu ia, né? Que eu estava pensando que eu ia, eu comecei a ver tudo. Eu estou no cabeleireiro, aí de repente uma moça vem com uma revista, a revista abre numa página falando Caminho de Santiago. Eu estou de madrugada naquela zap que você está sem conseguir dormir, você entra, tem um livro, um filme sobre o Caminho de Santiago. Aí outra vez tem outro filme, que até a Bruna Lombardi, foi no ano que a Bruna Lombardi lançou o caminho dela, Em Busca da Felicidade, que era o Caminho de Santiago. Então, assim, parece que tudo começa a funilar para o caminho, né? Então, a partir aquela coisa que eu falei, o barquinho, né? O vento está soprando desse lado, a vela vai te levando. E vai te levando. Então, assim, na realidade, eu fui pesquisar tudo, eu li a respeito de tudo, eu vi, mas eu não tinha tempo de treinar, porque geralmente fala, você tem que treinar, amaciar a bota. Eu amaciei minha bota lá, porque eu comecei a treinar em junho, no meio de junho, nem meio, depois, que eu ainda fui comprar material, não sei o que, até ter tudo, até eu ter a bota, que foi a primeira, né, o item que eu comprei, eu comecei a treinar, eu treinei 2 meses para o caminho. E o máximo de quilometragem que eu fiz foi 18 quilômetros. E eu treinando um treino que eu comecei 5 quilômetros na primeira semana, na segunda 6, e eu fui aumentando a quilometragem, né, até chegar mais próximo. E uma dúvida, depois a gente vai falar disso na sequência, mas depois desses 2 outros que você fez, esse preparo, ele é realmente muito importante ou tem certas coisas que, como é caminhada, você fala, não, gente, vai seguindo porque você faz o tempo que você quer, diga a verdade, do fundo do seu coração. Olha, eu vou te dizer que esse preparo não importa. Porque, como disse o senhor, meu marido, é aqui que te leva, né? Óbvio que se você estiver preparada, você sofre menos. Não é que você não sofra, você sofre menos, né? Então, se você está mais preparada, você caminha sempre, você tem o seu corpo está preparado para aquilo. O físico realmente está melhor, então o físico em si, mas como ele não roda em torno somente do físico, é muito mais do que isso, é por isso que Porque às vezes você pode estar com o físico maravilhoso, mas se sua mente não estiver boa, não vai. Porque o que te move a Santiago não são os seus pés, é a sua cabeça. É a sua vontade de chegar lá e terminar. E não pense você que no meio do caminho você não quer falar, vou parar agora, eu não aguento mais, eu não vou dar conta disso. Vai acontecer, entende? E então, em teoria, o que você fez o primeiro foram 800 quilômetros. 819 quilômetros. E você tinha uma meta de fazer em X dias ou não? Como era? Na realidade, eu fui com 45 dias para poder terminar, né? Então, eu tinha minha amiga lá, ou seja, a minha passagem da ida até a volta, eu tinha 45 dias. Okay. Eu fiz em 33. E desses 33, eu parei 3 dias, eu não estava caminhando, né? Então, o caminho eu fiz em 30 dias no total mesmo. Mas... E você foi sozinha? Sozinha. Okay. Assim, e as pessoas me perguntam isso. Quando eu faço palestra, as pessoas perguntam, mas aí você acha que o quê? Você aconselha você fazer sozinha, acompanhada? Eu falei, depende qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é um mergulho para dentro de você, tentar se conhecer na sua essência, vai sozinho. E faça ele inteiro. Não faz por etapa, não faz 15 dias. Faça ele inteiro e mergulha para dentro de você. Eu tenho uma amiga que fala, eu já vivi tanta coisa na vida, eu estou descolada, eu não preciso do caminho. Mentira. Se for para o caminho e fizer inteiro, vai todas as suas questões. Porque assim, o caminho para mim foi muito louco. A primeira etapa, que para mim é a mais difícil de todas no caminho, porque a primeira, porque é o Pirineus, que você tem que subir, são 20 e tantos quilômetros só de subida. Então, assim, é complicado, né? Você fez todos eles da Espanha? As 3 vezes você fez sair da Espanha ou não?
Não, Você está falando aí o começo, explica não. O primeiro caminho eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, da França, ok. que é o tal do famoso caminho oficial, né? Aham. O segundo caminho foi o pior para mim. O meu segundo caminho, eu achei que eu era safa, que eu estava descolada, já tinha feito o primeiro. Me ferrei, Pietro, porque cada caminho é um caminho. Não tem jeito. E assim, teve lugares que eu passei, eu falei, gente, não é possível que eu passei por aqui, eu não me recordo. E fiz o mesmo caminho, eu não mudei absolutamente nada. Você não se recorda porque você está tão introspectada, às vezes, dentro de você, que você não vê o que está à sua volta. Então, assim, cada caminho é um caminho, Pietra. Não pense você que você vai fazer hoje, agora, amanhã é outro. O segundo caminho, eu me ferrei. Eu tive que parar, eu tive bolhas que nasceram embaixo das minhas unhas. Foi uma loucura. Então, assim, o primeiro caminho é aquele caminho que é especial. Que é aquele que você realmente se jogou sozinho. E olha só, na época, eu mal falava espanhol. Eu fiz umas aulinhas também por pouco tempo até. Eu mal falava espanhol. Eu aprendi com o Pepe, que é de Tarragona, um senhorzinho que estava fazendo o caminho, a gente ficou muito junto, de León para frente, de Burgos para frente, e ele me ensinou muito o idioma, né? Então foi muito bacana, que eu fui aprendendo, e ele se esforça, e a gente fala que no caminho, Pietra, existe uma linguagem universal no caminho. Porque, por exemplo, hoje eu ainda falo um pouquinho de francês que eu estou fazendo, mas na época eu não falava nada de francês. E eu caminhei com um casal de senhores francês, que eu vou te dizer, eu entendia tudo que eles falavam. Eu caminhei com os alemães, cara, que falavam inglês, que eu mal falo inglês, meu inglês é péssimo, desculpa, gente, eu sou ruim na língua. E aí, eu entendia tudo que aqueles alemães falavam. E eu falava, cara, como é que eu estou entendendo esse cara se eu não falo idioma? Então, assim, eu não sei te explicar, e que se você conversa com qualquer pessoa que fez o caminho na mesma situação que eu, porque assim, tem muita gente que fala 3, 4, 5 idiomas. A linguagem da emoção, né? A linguagem da emoção. É incrível como isso acontece, sabe? Eu não canto, eu cantei 2 vezes no caminho. Eu cantei 2 vezes no caminho, é muito louco isso, entende? E, enfim, o caminho é uma delícia, entende? Assim, então, preparar é importante? É fundamental? Não. Qual foi o seu preparo inicial? É isso, é o que você falou. Realmente é uma jogada de você com você mesmo, mas antes disso, especialmente a primeira vez, a segunda você já está mais sabida do assunto. Mas especialmente, não, mas tudo bem. Não, o que aconteceu com a segunda? Na segunda, eu acho, como eu fiz a primeira, eu falei, não preciso me preparar tanto e tal. Aí andei até menos do que a segunda. E aquilo que eu te falei, o meu segundo caminho foi o pior caminho. Foi o mais penoso. Foi o mais doloroso fisicamente, né? Não que o primeiro não tivesse sido. Mas fisicamente, como é que funciona? Por exemplo, eu vou sair, começamos hoje. Eu vou sair hoje e eu ando quanto eu quero e vou encontrando albergues pelo caminho, como é. Eu entendo, vamos pensar, logicamente, friamente num caminho, né? Tá. Então, você vai... Você chega, a primeira que você faz, né? Eu ainda tinha um pit stop em Madrid, porque eu tinha minha amiga lá, mas... Normalmente a pessoa chega em Madrid e de Madrid ou ela pega um trem ou um avião até Pamplona, né? Ok. E depois de Pamplona, você pega um táxi até Saint-Jean-Pied-de-Port. Ok. Tá? Então, assim, então isso tudo já começa, que você está com aquela mochila nas costas. Eu, no meu caso, eu fui com a mochila, mas eu tinha uma bagagem que ficou na casa da minha amiga, né? Mas geralmente você está com a sua mochila nas costas, já está no aeroporto, já está chegando e indo para Pamplona, e de Pamplona você, né, às vezes você está no trem e você já vê outros peregrinos, daqui a pouco você comunica, divide um táxi e divide o valor, porque é mais ou menos uns 100 euros de Pamplona até Saint-Jean. Acho que é uns 120 euros. Na época, acho que eu paguei 90, dividi com um alemão e a gente dividiu o táxi até lá.
Ele ficou antes ainda em Roncesvalles e eu fui até São João Pied-de-Port, né? Então, assim, aí, por exemplo, eu cheguei lá em São João Pied-de-Port sem falar francês, né? Aí a gente vai contar coisas que eu não conto nem no livro eu escrevi. Mas, aí, gente, é exclusivo. É exclusivo. Aí eu estava com vontade de comer e eu não entendi o cardápio, né? E aí eu com aquela mochila, assim, apreensiva e tal, o albergue eu tinha estava fechado, era um albergue que eu já tinha meio que sabia que era para ficar, e aquela coisa, o negócio do peregrino, a oficina, né, que eles chamam uma oficina de informações, e estava fechada. Bom, e eu resolvi... Foi isso? Você chegou tarde? Você chegou tarde? Não, porque eu cheguei na hora do almoço, e estava fechado, né? Siesta, aí, né? A siesta deles é uma siesta até longuinha, né? Claro. Aí, E aí eu resolvi andar pela cidade, foi me dando vontade de fazer xixi. E foi me dando vontade de fazer xixi, até que eu entrei no restaurante, falei, acho que aqui eu vou entrar. E essa minha amiga, ela é casada com francês, ela fala francês, e eu querendo mandar mensagem para ela de cardápio, e meu celular também não funcionava. Uma loucura, aquelas confusões. E aí, antes de eu sentar na mesa, eu falei para a moça que eu queria ir no banheiro. Só que eu estava com a mochila nas costas, inexperiente mesmo. A primeira coisa que eu fui, arriei a calça e fiz xixi. E comecei a fazer xixi. Daqui a pouco eu comecei a ouvir. Quando eu olhei, a tampa do vaso estava abaixada. Eu fiz xixi e eu com a mochila. Não, aí depois aquele peso da mochila, o banheiro pequeno, e aquele xixi, eu tendo que limpar tudo. Não, gente, assim já começou o caminho. Assim, aquela coisa que você fala, pera, isso é um bom sinal, isso é um péssimo sinal, eu vou me descobrir o que eu faço. Eu choro, eu rio, eu grito, eu fujo. Não, exato, já paguei. Eu chorei, eu ri e eu fugi. O táxi caro já foi pago, pelo amor de Deus, eu vou seguir. Eu fugi do restaurante, eu limpei o restaurante, depois não tive coragem de ficar no restaurante, vazei do restaurante, até que eu consegui um restaurante que era espanhol, né? E aí ali eu já consegui comer alguma coisa e tal. Então, assim, você chega com toda essa apreensão. Aí você chega no albergue, tem aquele bando de beliches, né? E um bando de gente. São sempre albergues. Você nunca para em hotel, é sempre no estilo. Não, na realidade, eu até acho que em 2 momentos eu parei em hotel, mas é muito louco, né? Eu parei em hotel em León, porque essa minha amiga e mais um casal de amigos portugueses que também moravam lá foram encontrar, ela e o Felipe, o marido dela, a Cris, o Felipe e o Leonel, a Manuela, foram encontrar comigo em León. Então, a gente ficou em hotel, eles fizeram até a reserva e eu fiquei em hotel. Mas é muito louco você ficar em hotel. Parece que você está traindo o caminho, entende? E parece que você está dando uma pausa ali, né, naquilo. Parece que você está traindo todas aquelas pessoas que estão ralando coco, dormindo naquele albergue, o povo roncando, soltando pum. E, gente, o povo ronca muito. Vamos falar da verdade. Essa é a verdade. É verdade. E aí, bom, e acontecem umas coisas divertidas no caminho também, né? Divertidas e às vezes você se assusta. No meu segundo dia de caminho em Zubiri, eu entrei num albergue e entrei, que eu conheci um bicho grilaço também, assim, um brasileiro, super bicho grilo, que ele parecia muito Van Gogh. E aí a gente entrou nesse albergue, e você vai tomar banho. Aí eu tô lá, né, no albergue, tomando banho, né? Cara, daqui a pouco era unissex o banheiro, daqui a pouco entrou o cara, e eu peladona, ai meu Deus! Mentira! Era unissex, eu não sabia que o banheiro tinha. Aí eu saí toda ensaboada com toalha. Então, assim, você passa, e assim, teve outra situação num outro albergue, que também eu estava lá, eu estava muito cansada, estava cheia de bolha no pé, o pessoal saiu para almoçar, eu falei, eu não vou almoçar, eu não quero, vou ficar aqui, não aguento dar mais um passo. Então eu tomei banho e eu fui dormir. E eu estava na cama de baixo da beliche de um albergue lá. Eu estou dormindo isso aqui, daqui a pouco eu escuto um barulho, eu viro. Quando eu me viro, gente, um homem peladão, com aquelas coisas, um senhor bem velho, um senhor velho, aquelas coisas, tudo lá, assim, era quase na minha... Gente, quase na minha cara, juro para você. Eu tomei um baita. Ou seja, caminho de Santiago, ele é completamente para você se libertar de tudo. Todas as amarras existentes. Você imagina o que vai acontecer, que não vai acontecer na sua vida, ela vai acontecer. Você só... Vai. É tipo Frozen, let it go, let it go, let it go. Vai, porque assim, você vai viver experiências únicas, realmente, né? Como eu, muita gente já deve ter vivido também. Então, assim, teve um outro momento também no caminho, que às vezes acontece,
aqueles gatunos, que são peregrinos também, mas se aproveita do descuido do outro, né? E aí a gente está lá dormindo, daqui a pouco você acorda de madrugada, e eu já segurando as minhas coisas, entende? Mas também aconteceu um momento que eu fui no banheiro com a minha pochete, eu pendurei a pochete, fui embora. Fui embora, esqueci minha pochete com o passaporte, com tudo meu no banheiro. Aí alguém veio, quem é o dono dessa pochete, né? Então, assim, e o caminho também tem aquelas pessoas que cruzam o seu caminho, que isso foi uma coisa que o caminho me ensinou muito, é a solidariedade. Eu realmente voltei do caminho com um espírito de solidariedade muito maior do que eu tinha. Eu tive um nhaque, que foi um querido, que eu estava lá com meus pés com 12 bolhas ao mesmo tempo. Eu não aguentava carregar a mochila. Eu tirei a bota e comecei a andar de sandália havaiana. Eu não aguentava de dor. E Burgos, você chega em Burgos e assim, Burgos, você vê a placa, mas aí você ainda anda 5 quilômetros até chegar no albergue. E você anda pela parte industrial, você anda pela parte mais feia, né? Feia no sentido, não é aquela paisagem que te alimenta o olhar, entende? Exato. É aquela paisagem que te pesa, né? E este moço, ele caminhou com a mochila dele nas costas e a minha na frente, para aliviar Então, assim, uma pessoa que eu conheci ali, entende? E depois esse moço também me fez uma massagem nos pés. Era um chino, ele chama que ele é chinês, um espanhol chinês, uma descendência, né? E ele, assim, já fez o caminho milhares de vezes. Ele já fez, sei lá, mais de 20 vezes o caminho. Porque ele mora exatamente na praia, esqueci agora a cidade, mas ele mora numa região que é uma vertente do caminho, que diz que é uma das mais casca grossa mesmo, porque não tem quantidade de albergue igual o francês tem e tal. E ele tinha assim, uma energia, e era de uma simpatia, de uma solidariedade, e era comigo, era com todo mundo. Então você começa a ver realmente que... Eu acho que traz uma coisa assim, acho que vendo agora, o que você falou dele e você tendo feito 3 vezes, acaba sendo um vício em fazer o bem. É um lugar que você se encontra e você faz o bem para o outro e você se sente importante sendo importante. Porque você sabe ali, é isso, é solidariedade pura. Quando você tira todos os seus pertences, você tem uma mochila, seu pé todo estragado e tem alguém ali que está do seu lado, que nunca te viu na vida, te ajudando. Mas é principalmente a empatia. Exato. A empatia, porque ele também já viveu aquilo. Ele sabe. A gente, quando você anda pelo caminho, você cruza com as pessoas e as pessoas falam buen camino, né? Porque a gente sabe o que aquele outro está passando. De repente, não é no físico, mas é no mental, que está ali, sabe? Então, assim, você tem a empatia porque você entende exatamente o que o outro está sentindo. Eu acho que a gente pode fazer muito paralelo também. A hora que você falou nesse caminho que você passou, que era muito feio, com muitas dores no seu pé, é na nossa vida, né? Aquele paralelo de que tem esses momentos que você fala, eu não vou enxergar o fim, eu não vou conseguir finalizar isso, e você chega e você fala, eu fui capaz, só depende de mim, não depende de mais ninguém. Mas sim, e eu vou te dizer uma coisa que é incrível, que é o último capítulo do meu livro, é chegar não é o fim. Exato. Porque o verdadeiro caminho, o seu caminho, começa a partir dali. É você trazer para a vida as experiências que você teve e todas as barreiras que você teve que superar durante a sua caminhada para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu vivi uma situação familiar com uma pessoa que, enfim, eu tinha muito problema com essa pessoa, e no caminho eu encontrei uma pessoa que repetiu o mesmo sentimento que eu tinha com essa pessoa. Então o caminho te dá exatamente o que você precisa para evoluir. Você acha que o caminho é incrível. E as pessoas falam, vamos fazer um caminho aqui no Brasil, existem vários caminhos que a gente pode... Não é a mesma coisa, eu já fiz alguns caminhos aqui, lá tem uma coisa diferente. É uma energia milenar, é uma energia que carrega histórias.
quantos milhares ou milhões de passos foram dados ali, desde da mais remota época. Né? Exato. Quantas histórias, quantas pessoas que estavam fugindo, sabe? Quantas pessoas que estavam buscando uma liberdade de um sistema, de um jeito de viver, né? De uma situação de homem, mulher, enfim. E eu acho que aquela coisa também, né, na nossa vida, a gente busca, especialmente é o que você falou do material, do ter. A gente está nessa busca do ter, o ter, o ter. E aí chega um momento, por acaso, na sua vida que você tem tudo, você tem dinheiro sobrando, e aí é a hora que as pessoas muito se perdem, quando você não entende a base, que é ser. O ter, ele pode ser consequência, e você pode usar o dinheiro de uma maneira que seja, é um usufruto que você tem, você faz o melhor que pode, mas se você não tem também, não é isso que importa. Quando você sabe fazer essa diferença, é a hora que tudo faz sentido, porque você busca. Tem 5 carros, o que você vai fazer? Você tem 5, você que vai andar nos 5 carros? De que adianta? Assim, eu acho que o meu armário ficou menor. Os meus sapatos diminuíram. A minha necessidade de bolsa diminuiu. Né? Aquelas necessidades. Assim, eu sei que eu fui meio que me simplificando um pouco mais. E, logicamente, que quando você volta com todas isso, e ao longo do tempo, lógico, eu fui... Outra coisa que eu acho importante, que você falou do ter, o caminho, você não é nada, você é uma mochila e uma bota para caminhar. Você e todo mundo ali. Então, assim, existe uma... Equalizou, entende? Exato. Então, assim... Eu sinto um paralelo comigo vindo para fora, a primeira viagem que eu fiz para fora, eu tinha 2 malas gigantes, que elas ficaram embaixo da cama e eu usei uma malinha minúscula. Agora é isso, é o desprendimento total. Você muda a sua vida que você tinha, no meu caso, 26 anos, que você tem de coisas, e a hora que você chega, você precisa da roupa que está no seu corpo, uma outra para você e um sapato bom, e acabou, você tira todos os excessos, isso é libertador. E você passa a ser ninguém. Você passa a ser simplesmente ninguém. Você não sabe o idioma, você vem para um país que você não conhece, e você outra cultura, né? Eu estou aqui mexendo aqui, essa aliança, eu tenho a minha aliança de casada, e essa aliança é a aliança do caminho. É uma aliança que tem todos os símbolos do caminho, ó. Tem a seta do caminho, a concha, tá vendo? E isso é o caminho. E assim, e aqui ela me acompanha, virou um símbolo para mim de me lembrar de que menos é mais. Até o excesso para mim foi para o menos é mais, porque eu fui para o caminho da poesia, que é da aldravia, que é falar muito e muito pouco, em até 6 palavras. Então, menos é mais. É o essencial mesmo. O essencial. Eu sou explosiva, né? Eu sou essa coisa assim, mas eu fui conseguir, e assim, lógico que para algumas pessoas, alguns amigos, pessoas que eram parte da minha vida, aquela Andréia, a Andréia ficou um pouco mais tranquila, menos coisas e mais essência, sabe? Eu acho que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Exato. Não tem jeito. A hora que você consegue... Na verdade, assim, eu acho que pode ser a maior dificuldade quando você vai ali, você vive isso. Mas aí a hora que você se recoloca dentro daquele ambiente que você estava acostumado, então a primeira vez que você foi, você voltou. Então foram 33 dias aí nessa busca interior. E você se recolocar no mundo de novo, primeiro é um choque, porque eu acho que você olha e fala, tá, por que tá sobrando? Por que tá todo mundo? Eu falo muito, falei isso hoje, a gente vive muito o efeito manada. Só porque tá todo mundo indo, você tem que ir. Pera, não é assim que funciona. O que você quer para você? O que você busca para você? Se olha, se aceita, se ama, erra, não se importa. E assim, tá todo mundo. Todo mundo tem que ter esse celular, todo mundo tem que usar. Não, aí chega a parte assim, que todo mundo tem que ser loura, todo mundo tem que ter cabelo liso, todo mundo tem que ter a roupa X, todo mundo tem que ter a marca Y. Todo mundo tem que gostar disso, todo mundo tem que gostar daquilo. E sei lá, às vezes eu me lembro que uma pessoa que trabalhou comigo, aí ele falou, você continuou fazendo eventos? Eu falei, não, eu larguei, eu escrevi um livro. Ele, como assim? Você é louca?
E me deu vontade de falar, não, louca é tu, que continua nessa vida louca, né? Exato, eu posso ser para você, mas para mim eu estou muito feliz, então assim... que você... Logicamente que, eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho hoje, porque realmente literatura, meu amor, né? Para você que não é, claro. Né? Enfim, literatura já é complicado. Lógico que eu ganho, minha vida simplificou mesmo, até nesse sentido, né? Mas o que faz você feliz? Vamos usar um slogan. Exato, aí. Exato, eu me sinto mais completa hoje, entende? E assim também, quem ficou comigo, quem permaneceu, é isso. Quem está na sua vibe entra com você e vai onde você for, entende? Exato. Então, e eu acho que as pessoas também que ficaram também viram o quanto que eu evoluí também, né? Lógico que eu vi depois do caminho, eu fiz cursos de desenvolvimento humano. Isso, explica como foi. Depois desse primeiro, quando você voltou. Então, vamos lá. Vamos voltar só para o finalzinho do caminho. Então, como é que funciona ali o caminhar? Então, eu decidi, eu andei, você andava em média quantos quilômetros por dia? A média foi de 25 a 27, mas teve dia que eu andei 40, entende? Mas quando você põe uma média, assim, para mim, confortável com pouca dor, né? Quando eu digo confortável, é com menos dor. Eu odeio sentir dor, mas com menos dor até 27 quilômetros, você sente ainda as falanges e tal, mas 27 quilômetros era mais confortável. Acima disso, começava a ficar muito dolorido para mim, tá? Claro. Naquele momento, com aquela referência que eu tinha de treino, né? Então, era isso. Mas você pode... E esse realmente é o ponto. Primeiro, as pessoas entenderem, não é uma corrida. Então, não é uma corrida. Esse é o ponto zero. Você está indo para lá para se encontrar. Não é para você chegar primeiro e ganhar como primeiro. Se você tiver que demorar 45 dias, é o seu momento, é o seu tempo, né? Pietra, eu conheci um rapaz que eu já tinha chego do caminho, no meu segundo caminho. Eu realmente, no meu segundo caminho, eu tive não só problema com as bolhas do dedo, que eu tive que ser hospitalizada, né? Porque a coisa realmente teve uma infecção e tal, mas principalmente depois eu ainda tive uma torção no pé. Então, quando eu cheguei em Santiago, no meu segundo caminho, eu fiquei ainda uma semana em Santiago, porque eu estava ainda com o pé torcido, eu tive que repousar, né? E eu fiz aqueles 10 últimos quilômetros até Santiago de pé torcido, então foi realmente complicado. Então, assim, os últimos 18 quilômetros, desculpa. Então, eu conheci... Aí, como eu fiquei em Santiago, eu ia mancando, mas eu ia para a Praça de Santiago ver os peregrinos chegarem. E eu conheci um triatleta, corpo nota 1000, e o cara estava destruído. Destruído, porque ser triatleta... E ele falava, os meus grupamentos musculares que estavam acostumados a treino são completamente diferentes da caminhada, né? De carregar uma mochila nas costas, é diferente. E ele estava, assim, apesar de ser um triatleta, e era triatleta de ponta, não sei o quê, ele estava acabado. Enfim, é muito louco você ver isso, de você perceber que o seu físico, ele suporta aquilo que sua mente manda para frente. E eu acho que é muito legal esse paralelo também com o triatleta, porque ele está acostumado a isso, a fazer o melhor tempo, a mente dele. Vamos lá, esportistas todos desse mundo, eles têm... a gente tem que tirar o chapéu para todos eles, o tanto que eles se superam. Mas é aquela coisa de... O foco sempre é em finalizar. E como esse momento, o foco era o caminhar, acaba sendo outro tipo de peso. É lógico, porque ele estava sempre indo além, indo. E o caminho, você pode até tentar ir, mas, cara, ele te faz parar. Ele te faz parar. Se você não para porque quer, ele dá um jeito de fazer você se tocar. E isso acontece mesmo, entende? E como foi a sua volta, então? Depois desse primeiro caminho, como a Andréia antiga se encontrou com a Andréia nova naquele mundo que já era normal? O mundo não era mais normal, né? Não, exato. Esse é o ponto. Porque é muito louco isso, porque na época as minhas filhas estavam estudando para vestibular, as duas, né?
E o marido ficou. E o meu marido não é o pai das minhas filhas, né? Ele foi o pai emocional, mas ele não era o pai. E eu fui e ele ficou com ela. E na hora que eu cheguei, e lógico, ele chegou com todas as questões. Ele já me pegou no aeroporto, na hora que eu entrei no carro, ele já me derrubou, que a gente chama um caminhão de melancia na cabeça. Opa! E eu fiquei azucrinada, porque eu não conseguia acompanhar. E, ao mesmo tempo, eu achava aquele lugar tudo muito esquisito, tanto que eu falei, gente, eu vou montar um negócio de dar suporte às pessoas depois que chegam do caminho, porque realmente a gente foi para o caminho, a gente foi introspectar, mas quem ficou no que era normal para eles. Exato. Então, não foi fácil a readaptação. Né? Não foi fácil. Aí a gente vai se readaptando, e aí eu fui começando a sentir e assim, eu senti uma saudade do caminho, Pedro. Olha, eu vou te falar que o primeiro ano, depois que eu voltei do caminho, eu tinha vontade de estar no caminho todos os dias daquela vida. Tanto que quando em 2014 eu pude ir de novo, 3 anos depois, foi uma delícia. Aí em 2015 eu já fui contratada por um casal para ser guia deles, que foi aí que a gente fez o caminho português, que foi um caminho, né, 200 e poucos quilômetros. Então, assim, e também já foi um outro tipo de caminho também, entende? Mas eu tinha, e assim, hoje eu não acordo todos os dias querendo estar no caminho, mas pelo menos algumas vezes no ano eu acordo querendo estar no caminho. E você consegue encontrar isso, por exemplo, com uma meditação diária? Como foi essa busca depois para dentro da sua realidade voltar a encontrar essa paz? Uma coisa que eu faço, nunca fiz o caminho, mas eu realmente acho que assim, a gente tem que encontrar dentro do nosso dia a dia esses momentos de pausa, porque você não para para escovar o dente, você não para, sei lá, fazer xixi, são pausas que você precisa ter na sua vida e você precisa ter uma pausa mental e espiritual no seu dia a dia, você é integral. E o que eu faço é meditação de manhã, antes de dormir, e uma tardezinha, um horarinho daquela paradinha, pelo menos para você conseguir equilibrar isso. Como foi para você esse encontro? Então, aí eu voltei, né? Fiquei meio perturbada logo no primeiro momento, mas é aquilo de novo, as coisas vão se afunilando, né? Como você falou do barco, né? Sim. Então, logo na sequência, em 2012, assim, aí eu tinha várias anotações do caminho que eu tinha feito, um diário, né? Que é mais ou menos o que é o meu livro, é um diário da minha história do caminho. Eu comecei a me conectar com pessoas. Aí teve um encontro mundial de peregrinos aqui em Águas de São Pedro. E aí, lá nesse encontro, eu conheci umas pessoas, inclusive umas meninas super queridas, que também já tinham feito... A Andréia, inclusive, também, que é o nome dela, já feito o caminho. Eu conheci o Gerson e eu conheci a Ana Sharp, que é uma pessoa que falava, que já foi uma das primeiras mulheres brasileiras a fazer o Caminho de Santiago. E ela fez uma palestra que aquela mulher parecia que ela estava falando para mim. E ela tem os cursos de desenvolvimento, enfim, de você fazer um entendimento do que é o universo. Isso foi antes ou depois de você escrever seu livro? Antes de eu escrever o livro. Ok. Antes de escrever, em 2012. Eu escrevi meu livro em 2014 para 2015. Eu publiquei em 2015, né? Ok. Então, e foi o primeiro contato assim, que eu tive a respeito de cura prânica, a respeito das leis do universo, a respeito da reciprocidade, a respeito de Ho'oponopono, entende? E aí é um fio que vai puxando todos os outros. Exato. Aí vieram outros cursos, aí eu comecei a mergulhar em outros caminhos que me levassem para essa busca mesmo do meu eu, entende? Eu fiz curso com o grupo do Núcleo C, eu fiz curso com a Eclos, que são grupos que entendem que existe uma forma de cura dessas dores emocionais que a gente vai criando, essas amarras emocionais que a gente vai criando ao longo da vida e que podia ter algo que pudesse me trazer. Então, aí vem as meditações, aí nisso entrou também meditação. Eu fiz um curso com a Fanny Van Laere, que é uma francesa também, e que ela fala sobre a respiração.
fala da criança interior. Então, as coisas foram puxando. E a meditação... Você vai encontrando. Quando você busca alguma coisa, quando você está com foco em alguma coisa, ela atrai. Mas eu falo, nada disso teria acontecido se não tivesse partido de uma coisa sua vontade. A vontade. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, ou todos nós, não só as pessoas, porque eu falo da boca para fora, mas falo para mim. É aquela coisa de você ter vontade, faz ela acontecer, não deixa ela guardadinha ali do lado, e não faça nada com isso, pega, faz, vai, ou tanto de história que você criou por uma vontade que você teve quando você tinha 20 anos, e aí teve uma outra com esse momento difícil que a pessoa faleceu, e aí você falou, não, vou fazer por ela, e mudou a sua vida. E é muito louco, você está falando isso, eu tenho uma página aqui aberta do meu livro que eu falo assim, todos podemos fazer tudo aquilo que queremos, mesmo quando pensamos que não poderemos, basta querer. Mas querer mesmo. Basta arriscar e ir em busca de seus sonhos. Nunca pare de sonhar. Porque é isso, lá com 20 anos, você falou, lá com 20 anos, e a gente vai, e eu realizei. E nunca imaginei que eu poderia realizar. E outra coisa que você falou do caminho da dona Ana, que foi uma sogra-mãe que eu tive, e eu, durante todo o caminho, ela falava muito para mim a respeito da cruz de ferro, que é um local no caminho que é muito emblemático, né? Que tem uma cruz assim de ferro enorme, e as pessoas costumam deixar coisas, pedras com nome e tal, naquela cruz de ferro. E a dona Aninha falava muito dessa cruz de ferro. Então, durante todo o meu caminho até a cruz de ferro, e mesmo depois da cruz de ferro, eu rezava um mantra de manhã, e depois eu rezava um Pai Nosso, porque vem de tudo, né? Vem das todas as crenças que você tem. Lógico. E eu gritava bem alto. Dona Aninha! Todo santo dia. Esteja ela onde ela estivesse, eu falei, a gente estava junto. E mais bacana é que o meu ex-marido tinha a mochila que a dona Aninha fez o caminho dela. E ele me emprestou para fazer o caminho. Então, eu fiz o meu caminho com a dona Aninha agarrada em mim, que era a mochila. E ela tinha, quando eu ainda era casada, ela fez uma viagem para Portugal e ela trouxe um casalzinho, um broche de casalzinho de fado, né? O casalzinho dançando fado. E eu levei esse casalzinho para botar na cruz de ferro, deixar lá em homenagem à dona Aninha, né? Então, o caminho para mim foi muito simbólico nesse sentido, porque eu estava honrando um compromisso que a gente tinha assumido de fazer juntas, e nós fizemos, né? E a partir disso, eu entendi que eu tinha um propósito nessa vida. E eu sempre fui uma pessoa que unia outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Às vezes eu falo, as pessoas podem achar que é prepotência, mas não é. No meu período do caminho, eu conheci uma brasileira, faltando acho que 5 ou 6 dias para chegar em Santiago. E ela chegou, e a gente se esbarrou, e aí ela falou para mim... a gente conversando, eu sou a Andréia, como é seu nome? Eu sou a Andréia. Você é Andréia? Você é Andréia, a alegria no caminho, né? Naquele momento, eu fui isso. Eu sou realmente uma pessoa muito alegre. Não é... Minha vida também tem centenas de outras situações para não ser alegre. Agora, na pandemia, foi em momentos muito difíceis. Teve um dia que eu chorei, que eu falei, eu não quero mais estar aqui. Eu acho que eu já cumpri o que eu tinha para cumprir, acho que ninguém mais precisa de mim. Eu estava muito, muito mal, né? Porque eu realmente não via mais um sentido da solidão, de estar só. Se eu sou uma pessoa que sempre aglutino, sempre junto pessoas, estar só, e cada filha já vive... Assim, o marido tocando, porque ele é médico, tocando, e eu aqui nesse meu espaço que é lindo, mas sozinha. E eu não estava me encontrando nessa felicidade, eu não estava feliz. E eu tive vontade de ir embora, né? E, enfim... E aí vem mensagens do além e mostra para você, do além no sentido, é uma foto que alguém te manda do nada e você vê, é um vídeo com o seu amigo que você tem um contato, e de repente ele te manda um vídeo que só mostra natureza, bicho, beleza, e você fala, uau, Exato. Eu tenho ainda muito para viver. O que a gente faz muito é essa coisa da busca do propósito, mas quando você passa da busca do propósito para não encontrar um motivo em nada. E assim, a flor, o girassol no meio do campo, ele brilha lá sozinho, sem ninguém estar olhando, porque o sol está ali, ele está ali.
E é o que eu falo sempre, eu acho que quem me conhece, para mim, se eu posso tirar um sorriso de você, meu dia valeu a pena. Os dias não são todos lindos, pelo contrário, mas é na tempestade que a gente fica forte, naquelas águas mais profundas que você sai dela e ela serve para você olhar para trás e falar, puta, se eu passei por isso, esse momento tá difícil, mas eu vou tirar de fichinha porque eu sou capaz. Exato. E nesse momento, acho que eu falou lá no início da entrevista agora do pão, né? E eu tenho essa mesma amiga que estava lá em Madrid, que hoje em dia eles moram aqui em São Paulo de novo, ela me deu de presente antecipado um curso de panificação artesanal. E foi no meio desta pandemia, dessa tristeza de não ver, cara, como é que eu vou botar meu propósito em prática? Como é que eu vou botar essa energia que eu tenho, que o pão apareceu como presente da Cris. E aí explique, exato. E aí como é que surgiu? Gente, na revista vai estar tudo explicadinho, coisa linda que ela fez, coisa linda, maravilhosa. Ele surgiu ela falou, ai, Andréia, eu estou fazendo, porque também ela chama de pão terapia, ela chamava de pão terapia. Perfeito. E o professor que faz esse curso é o René Silferti, e ela fala, ele tem uma voz tão suave, assim, parece até terapêutico mesmo. E aí, enfim, eu nessa tristeza que eu estava, eu realmente, esse meu amigo, que ele é um chefe de cozinha, ele falou para mim, investe no pão, faz o pão, eu acho que tem tudo a ver com você. É o Zé, meu querido amigo Zé. Investe no pão, eu acho que tem a tua cara. E eu comecei a brincar com a massa. E assim, o pão é de fermentação natural, longa, lenta. A gente começa desde de desenvolver o fermento natural, que é o levain, né? Que é chamado de massa madre. Aqui é massa madre. Exato, a massa mãe, né? Exato. Então, aliás, eu estou aqui numa luta com essa massa aqui para um pão para amanhã, que ela está muito calor, a bicha está... É uma criança, gente. Quem já fez pão, é um filho. Você não falou que sua filha foram embora? Pronto. Agora eu tenho um filho pão, né? Um filho fermento, né? Exato. Quem não sabe, você tem que dar comidinha todo dia. Tem que alimentar a criança. E dar comida. Não é todo dia, não, mas pelo menos, assim, tem que dar pelo menos uma vez por semana, né? Pera, então tem que alimentar. Mas e aí vai. E aí você bota para dormir na geladeira, né? Exato, dá uma friada nele. Então, assim, você tem... E aquilo começou a crescer em mim de novo, que eu podia doar a minha energia através do amor ali. Né? Então, eu fui fazendo pão, as pessoas começaram a gostar do pão. Meu pão francês é maravilhoso, a receita é do René. A gente vai dando aqui e ali, brincando de fazer umas adaptações, mas meu pão ficou muito gostoso, e é gostoso fazer, é trabalhoso fazer, mas é muito... Quem não entende de pão, gente, depende do tempo, é o que você falou. Exato. Depende da mão. Depende da mão. Depende de você estar ali inteira. Não tem jeito. É tão engraçado que quando eu estou ali sovando a massa, porque a mão, e eu acho que eu tenho mão, sabe? Eu tenho mão para coisa, assim. Eu estou sovando a massa, é aquela energia que eu passo, os meus pensamentos, né? Totalmente. O que eu mando para aquela massa é o que vai chegar no outro, que vai comer e falar, cara, que pão leve, gostoso. Porque é um conjunto de coisas. E no final ainda põe poesia pendurada, porque aí eu uni tudo. Eu uni a poesia de Aldrabia, que a gente chama... Eu, a Marilande e a Alice somos 3 poetas aldravistas, e a gente, todo ano, na festa... Mostra a capa do seu livro, o livro Campos de Vento, acho que muita gente já conhece. Isso. Esse foi o livro que eu fiz do caminho, né? Conta a história minha história do caminho. Depois a Aldravia surgiu na minha vida, e eu fui para a Festa Literária de Rio Novo, a Fliminas, onde eu lancei o Campos de Vento, e eu tive a oportunidade de conhecer a Aldravia, conhecer as poetas, e a gente começou a fazer oficinas voluntárias para as crianças. E a gente, toda vez que a gente vai, a gente lança um livro de Aldravia de folha única. É uma única folha. Não, mas... A gente chama ele de livro de uma folha só. Então, a gente fez o Caixa de Maçãs, que foi o primeiro. Depois a gente fez o Caixa de Bombons,
E aí tem sempre uma historinha que a gente conta, as aldravias que estavam dentro dos bombons aqui, né? E a gente fez, o ano passado, o Caixa de Sonhos, e a gente também está aqui com as aldravias nossas e tal. E esse ano, apesar de não ter a Fliminas, em função da pandemia, a gente vai fazer o livro de uma página só, chamado Caixa de Costura. Então, daqui a pouco eu também mostro para você. E eu também estou numa paquera aí com uma editora, e para a gente lançar um livro de aldravias, mimosas e tal, e a gente está se paquerando, e eu acho que vai também acontecer. Vai dar um caldinho bonitinho, um livrinho gostoso. Estou em conversas com a Cláudia Lindsay, que é uma linda, querida editora e também uma escritora infanto-juvenil maravilhosa, e que a gente está se paquerando mesmo e consolidando já um livro de aldravias também. E é isso, e eu estou nesse caminho de pão, poesia, palavras, tudo com P. O Miso, meu marido, fala tudo com P, né? Peregrinação, poesia, palavra. E Pietra! Eu adoro um P, gente, vou falar a verdade. Achei o máximo, adoro o pão, peregrinação não fiz, ainda mais parei, tá lindo. Ai, que delícia. O que eu tenho que falar para você é muitíssimo obrigada por compartilhar essa história, esse seu caminho. Eu acho que é isso, que a gente use de exemplo, que quem quiser conhecer o livro... Andréia, fala qual que é seu Insta, o Face, para quem quiser conhecer ainda mais você e essa alegria que exala. Bom, no Face é Andréia Collin Sarubi, né? No Insta é Andréia Sarubi 7. E estou lá, e tem também Aldravias em Imagem, que é uma outra página que eu tenho também, que eu sempre boto uma foto e faço uma aldravia daquela foto. E estou aqui disponível para dar muito amor e muita alegria. E eu só agradeço, porque para mim foi muita alegria. Obrigada. Me tirou muitos sorrisos. E é isso, quisemos que possamos ter feito alguns sorrisos em casa, ó, pão nosso de cada dia, talentosa essa minha amiga, Palminhas, muito legal esse encontro. Amiga, que boas lembranças desse caminho no nosso caminho, desapego, levar só o que é necessário, isso também para a vida. É isso, que possamos ser mais leves e que não só essa busca no caminho, se você não tem a oportunidade de fazê-lo, faça dentro da sua casa, você com você mesmo. Sim. E se tem muita vontade, se tem muita vontade, pega, faz e acontece. É a sua vida, é você que manda, sem desculpa, só queira, tenha vontade, pega, faça e aconteça. E se puder, faça o caminho de Santiago. Exato, entendeu, gente? Eu tô Deixa essa pandemia passar e mergulha, gente. Olha, agradeço muito, muitíssimo, mais uma vez, muito obrigada. Quem ficou com a gente até agora, Andréia, que amor, uma amiga mais para essa vida. Como eu disse, gente, em breve vai sair nossa revista Be Art, que tem um buzilhão de artista maravilhoso. Andréia com a história dela, falando de tudo. Tem uma matéria minha, tem um monte de coisa boa. E é isso, Janelas e Portas da Alma. Fico por aqui, pode falar. Eu te encontro em Barcelona. Exato. A minha cidade do coração. Estou aqui esperando, sem dúvida. Deixa essa loucura passar. Gente, muito obrigada para todos. Valeu. Muito obrigada. Boa noite.